Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo. Temos aqui nessa manhã a presença do presbítero em disponibilidade, presbítero Ari, lá de Paraguaçu Paulista. E está ele aqui, sua esposa, seu filho que tem congregado aqui conosco. Isso é uma bênção, nós damos as boas-vindas aos irmãos aqui em nossa igreja. Irmãos, Êxodo capítulo 20. Pedir para o Ricardo nos ajudar aí com os slides. Êxodo capítulo de número 20, versículo 8 em diante. Então, os irmãos acompanhem aí a leitura. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vamos lá para Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio, capítulo de número 5. Versículo 12. Aqui Moisés usa palavras diferentes. Lá ele começa dizendo: lembra-te, aqui ele diz guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Meus irmãos, nós estamos então estudando esse mandamento, o 4º mandamento. Nós já tivemos 2 lições aqui sobre o sábado. A primeira lição foi o aspecto histórico, onde nós ensinamos como o sábado foi sendo substituído historicamente pelo domingo. Então nós passamos aqui todo o processo histórico. No Antigo Testamento, então, eles guardavam o sábado. Jesus, como judeu, guardava o sábado. Mas após a ressurreição de Cristo, a igreja primitiva guardava o sábado e o domingo, guardava os 2 dias. Então, os primeiros cristãos, eles guardavam os 2 dias, o sábado e o domingo, mas logo no 1º século, os cristãos entenderam que não era mais necessária a guarda do sábado e passaram a guardar somente o domingo. Nós vimos aqui os testemunhos dos pais da igreja, de que esse foi o entendimento da igreja. Alguns dizem que foi Constantino que determinou a guarda do domingo. Não foi. Essa prática é a prática cristã desde a ressurreição de Cristo Jesus. Então nós passamos na primeira lição todo o aspecto histórico. Na segunda lição nós trouxemos aqui o aspecto confessional do 4º mandamento. Vimos ali toda a confissão de fé e também todo o catecismo maior. Estudamos ali detalhadamente. E hoje a nossa aula é mais um aspecto histórico. Nós vamos falar a posição dos reformadores sobre o sábado, mais especificamente a posição de João Calvino, porque nesse aspecto os reformadores eles não se diferiam. Eles tinham o mesmo pensamento. E João Calvino ele sintetiza bem o pensamento de todos os reformadores.
Domingo que vem nós vamos estudar a posição de Cristo sobre o sábado. Os ensinamentos de Cristo sobre o sábado. E por fim nós vamos encerrar numa última lição, trazendo ali o aspecto prático para a nossa vida do sábado. Por que essa lição é tão extensa? Porque cada mandamento a gente estuda numa lição, às vezes 2 mandamentos numa lição, é porque o sábado ele é um tema divergente, um tema que precisa ser aprofundado, porque religiões que dizem que é necessário guardar o sábado ainda hoje, há religiões que vão associar a guarda do sábado com a marca da besta, coisas desse tipo. Então, por isso que nós estamos aqui trazendo um estudo bem aprofundado. Então, você tem aí no slide, né? Não sei quantos estão conseguindo ler ali, 4º mandamento, está bem pequenininha a letra, né? A posição de João Calvino e a posição base da reforma. Eu vou pedir para o Ricardo passar o slide. Acho que é a Carol que está passando, né? Então, ali, razões para guardar o domingo, o sábado cristão. Então, nós vimos semana passada isso, por que o domingo é o sábado cristão, não vou entrar nesse mérito. Mas esses 2 pontos eu quero relembrar, porque eu quero que fique bem guardado na mente dos irmãos. Então, nós vamos ter 2 razões para guardarmos o domingo. A primeira é dada em Êxodo, capítulo 20. Então, Moisés, em Êxodo, vai dizer que o principal motivo para nós guardarmos o sábado é a criação e a criatividade. Então, Moisés vai dizer assim em Êxodo: guardem o sábado, porque em 6 dias Deus fez a terra, o mundo, né? Criou todas as coisas, ao 7º dia descansou. Então, qual que é a razão dada em Êxodo? Criação e criatividade. Isso tem algumas implicações práticas para nós. Por quê? Porque Deus criou todas as coisas em 6 dias e tirou um dia de descanso. Então, irmãos, isso já é uma lição para nós. Nós temos que trabalhar 6 dias e tirar um dia, e tirarmos um dia de descanso. Se você trabalhar 7 dias, toda semana, você não vai descansar nunca. Então você não vai ter criatividade. Seu corpo não vai produzir serotonina e você vai produzir estresse e depressão. Então, se você quer se livrar do estresse e da depressão, trabalhe 6 dias, descanse um dia. Mas não somente por isso. Deus, quando Ele criou o mundo, Ele criou o homem para que o homem continuasse criando. Deus não criou o mundo, vamos dizer assim, acabado. Deus criou o mundo para que o homem continuasse criando. Por isso que nós, depois da criação, nós continuamos criando. É isso que a ciência às vezes chama de evolução e nós chamamos de uma criação continuada. Por quê? Por exemplo, Deus criou casas? Não, mas Deus criou para que nós continuássemos criando. Nós criamos casas. Nós criamos a música que Deus colocou em nossos corações. Foi, na verdade, da descendência da serpente, como nós estudamos, né, que veio a música, a agricultura e todas essas coisas, mas Deus continuou para que nós continuássemos criando. Então, eu citei aqui semana passada que quando você tem um funcionário, ou quando nós somos um funcionário, que trabalhamos 6 dias e descansamos um, o funcionário produz melhor. Mas se você tem um funcionário que trabalha 6 dias e você dá folga para ele, e nesse dia de folga ele vai trabalhar, dispensa esse funcionário, porque ele vai produzir pouco na sua empresa. Ele vai estar sempre cansado, porque ele não descansa. Isso, irmãos, é humano. É humano. Então, Moisés nos dá esse motivo em Êxodo, criação e criatividade. Em Deuteronômio, o motivo para trabalho, para o descanso, para o sábado é o quê? Descanso e redenção. Então eu escrevi aí na folha, em Deuteronômio, a razão principal para guardar o sábado é a celebração do descanso da escravidão que Deus deu a Israel, redenção. Então o que é descanso e redenção? Então Deus vai dizer o seguinte: todo mundo tem que descansar. Isso, irmãos, é mandamento. E isso também é espiritual.
O descanso na Bíblia é uma coisa considerada espiritual, e a falta do descanso é considerado pecado. Então Deus vai dizer o seguinte: todo mundo tem que descansar. Então, pais, deem um dia de descanso para os seus filhos, porque naquela época os filhos trabalhavam junto com os pais. Então Deus está dizendo: os pais deem descanso para os filhos, deem descanso para os empregados. Então essa ordenança parte primeiro para os pais com relação aos filhos, depois para os patrões com relação aos seus empregados. Então nós precisamos de um dia de descanso. Nesse dia de descanso nós vamos fazer o quê? Celebrar a nossa salvação, celebrar a nossa redenção. Então Deus diz assim: descansem, e nesse dia de descanso vocês vão se lembrar de que vocês eram escravos do Egito, mas que vocês foram libertos. Vocês vão se lembrar que vocês não eram povo de Deus, mas que agora vocês são povo de Deus. Amém, queridos? Então, Deuteronômio também vai nos ensinar que Deus tem uma salvação maior para nós. Deus tem para nós a vida eterna. Deus tem para nós um descanso eterno. Então, no dia de descanso, que no nosso caso o principal dia de descanso é o domingo, nesse dia nós lembramos o quê? Da nossa salvação, nós lembramos da vida eterna. É um dia para nós deixarmos de pensar das coisas do mundo e pensarmos nas coisas celestiais. Ok, irmãos? Alguma pergunta até aqui? Não? Próximo slide. João Calvino. Qual que é a posição de João Calvino? A posição dos reformadores. Então, eu vou ler aqui a folha e depois eu vou explicando, aí nós vamos vendo ali o slide também. Então, veja ali na folha. Segundo João Calvino, em suas Institutas da Religião Cristã. Então, o que é as Institutas da Religião Cristã? As Institutas da Religião Cristã foi um livro que Calvino escreveu na época, e esse livro veiculou-se, ele espalhou-se por toda a Europa. E as pessoas da Europa, elas se converteram lendo as Institutas. Então, Calvino, ele é considerado o maior missionário, o maior evangelista, o maior propagador do Evangelho do século XVI. Então, Calvino espalhou missionários por toda a Europa, e inclusive missionários enviados por João Calvino chegaram ao Brasil, por nome de huguenotes. Eles chegaram ao Brasil, mas não demorou muito, porque os católicos logo cortaram a cabeça deles, né? Foram mortos. Alguns foram mortos ali na Baía de Guanabara. Então, as institutas eram usadas para evangelização. E até hoje, muitas pessoas, quando leem as institutas de João Calvino, elas se convertem, porque ali Calvino explica as bases da fé cristã. Então, é um material muito interessante. Então, o que ele diz nas institutas dele? Ele vai falar que a finalidade do mandamento, essa era a visão dos reformadores, é que, estando mortos para as nossas obras e para nossas paixões, meditemos no reino de Deus e nessa meditação exerçamos nossas atividades pelos meios ordenados por Ele. Então, qual que é a finalidade do mandamento? Primeiro, a finalidade do mandamento de termos um dia de descanso é morrermos para nossas obras. Veja, irmãos, nós somos tão entretidos com as nossas coisas, nós amamos tanto as nossas coisas, que nós somos capazes, como nós vimos semana passada, de estarmos na casa de Deus pensando no nosso trabalho. É verdade ou não é? Nós somos capazes de estarmos aqui preocupados com o quê? Com a nossa empresa, com o nosso comércio, ou com o serviço que temos para fazer, ou seja, nós estamos aqui de corpo presente. Mas é um dia para nós fazermos morrer as nossas obras. É um dia para nós fazermos morrer as nossas paixões. Então é um dia para nós virmos da presença de Deus e contemplarmos a presença de Deus. E nós não vamos fazer, logicamente, morrer as nossas paixões só nesse dia, mas nesse dia, nós vamos dizer assim, matamos a nossa carne para continuarmos matando durante a semana.
a nossa natureza caída. E também é um dia para nós fazermos o quê? Veja ali no slide, o terceiro pontinho. Meditarmos no reino de Deus. Porque veja bem, a Bíblia vai dizer que uma das coisas que nos impedem de até sermos salvos é o cuidado, os cuidados do mundo. Lembra lá quando Jesus conta a parábola do semeador? O que é uma das coisas que sufoca a palavra? Os cuidados do mundo. Os cuidados do mundo. Então nós estamos tão ocupados com as coisas desse mundo, porque nós estamos nesse mundo, nós vivemos nesse mundo. E nós temos trabalho, nós temos esposas, nós temos filhos, nós temos uma série de coisas para correr atrás. Mas se nós vivermos nesse frenesi, nessa correria, a gente não vai pensar no reino de Deus. Agora a gente tem que separar um dia para deixarmos todas as nossas coisas de lado e contemplarmos o reino de Deus. Meditarmos no reino de Deus. Amém, queridos? Então é isso. Essa é a finalidade do mandamento. E coloquei ali um quarto pontinho: servirmos conforme a vontade de Deus. Porque Calvino vai dizer assim: exerçamos as nossas atividades pelos meios ordenados. O que ele quer dizer com isso? Porque é um dia para nós servirmos. É um dia para nós servirmos a Deus. Lógico, todo dia é dia de nós servirmos a Deus. Mas nós precisamos separar um dia para especificamente servirmos a Deus. Com culto, né, com aquilo que é necessário, agindo com misericórdia, e também coloquei trabalho ali, mas no trabalho do Senhor. Aquele trabalho ali é trabalho do Senhor. Alguma pergunta até aqui? Pode perguntar. Tem pessoas que trabalham no domingo. Sim. Pode fazer assim. E escolher um dia da semana, terça, quarta, para santificar, para separar para Deus. Sim. Porque esses dias também não tem escola dominical, não tem culto à noite, também não vai lá. Olha, então, aí isso foi minha aula da semana passada. Mas eu vou responder a sua pergunta. Ela está perguntando, pastor, e a pessoa que tem que trabalhar no domingo? E ela vai poder, por exemplo, folgar na quarta-feira. No Novo Testamento, você não tem mais uma lei para a guarda de dias. Você tem o princípio. Porque a palavra sábado, ela não é o dia da semana. A palavra sábado, ela se refere ao descanso. E Calvino vai explicar isso, nós vamos ver mais à frente, aqui no nosso estudo. Por que esse descanso? Mas a pessoa que trabalha, que vai folgar na quarta-feira, ela vai ter que, nesse dia, separar momentos para cultuar a Deus, sozinha, com a família, e se tiver culto na igreja, ir na igreja. Então, isso é disciplina espiritual. Ela vai ter que exercer essa disciplina. E a nossa recomendação é que o cristão ore a Deus. Porque muitos cristãos, eles oram: Senhor, eu quero um trabalho ao qual eu possa te servir no domingo. Mas se Deus não der esse trabalho, essa pessoa ela vai ter que estar sempre ajustando a sua vida. No seu dia de descanso, ela tem que procurar deixar as obras dela para poder fazer a obra de Deus. Então vamos lá, próximo slide. O repouso espiritual. O repouso espiritual. Então vamos lá, eu vou ler aqui a folha e depois eu vou ali para o slide. Neste mandamento, Deus quis falar com o seu povo sobre o repouso espiritual. Precisamos observar 3 coisas no mandamento. Primeiro, é um dia para deixarmos de trabalhar para que Deus trabalhe em nós.
Então Calvino vai dizer isso, veja ali no ponto 1, no Data Show. É um dia para deixarmos de trabalhar para que Deus trabalhe em nós. Aí ele já disse tudo. Aí ele já disse tudo. É um dia que nós deixamos de trabalhar para que Deus trabalhe em nós, para que Deus trabalhe em nossos corações. Nós precisamos, irmãos, separar um dia para isso. 2. Deus quis que tivéssemos um dia fixo, certo, para ouvirmos sua palavra, ler ensinamentos e realizarmos o serviço sagrado de culto. Então, um dia para ouvirmos a palavra de Deus, um dia para ouvirmos a voz de Deus, a lei de Deus, os ensinos de Deus e o culto. Quando fala aqui um dia fixo, um dia certo, Calvino também vai dizer que algumas pessoas trabalham domingo. Na época dele, por exemplo, policiais trabalhavam domingo. Tinha policial naquela época. Então, que eles então guardassem um dia da semana, o dia de folga deles, que era fixo na época, que eles guardassem aquele dia para o culto, para o serviço sagrado, para estar na presença de Deus. Porque nós precisamos, irmãos, para ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos parar tudo. Porque nós vivemos num mundo assim tão agitado, mas para ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos parar tudo. Eu vou dar um exemplo para você aqui de algumas coisas. Tudo é espiritual para o cristão. Tudo para nós é espiritual. Quem criou essa dimensão do sagrado e do não sagrado foi a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica dizia o seguinte: tudo que está debaixo da esfera da igreja é sagrado, mas tudo que está fora da esfera da igreja é profano. Por exemplo, o culto, a missa, o batismo, a água benta, a Igreja Católica vai dizer, se você está num terreno que pertence à igreja, tudo isso é sagrado. As músicas da igreja, isso é sagrado. Mas se não for música da igreja, isso é pagão, não é sagrado, o seu trabalho não é sagrado, essas coisas não fazem parte daquilo que é sagrado. Então, nós criamos essa dicotomia. Então, tem muito cristão que pensa assim, não, quando eu vou para a igreja, isso é espiritual. Mas lá no meu trabalho, isso não é espiritual. Quando a Bíblia vai dizer o seguinte: tudo que Deus fez é espiritual. Tudo é espiritual. Até comer é espiritual. Porque quando você come, você ora antes, não ora? Pelo menos a gente que é cristão costuma orar. Às vezes a gente ora. E você ora porque quando você ora, você está fazendo o quê? Você está reconhecendo que aquele prato de comida só chegou na sua mesa por causa de Deus. Ah, pastor, mas eu trabalhei. Certo, você trabalhou, mas quem que inventou isso aí que você está comendo? Deus. Quem que fez isso aí brotar da terra? Deus. E você já reparou que como Deus é maravilhoso? Porque Deus podia ter feito aquilo que a gente faz com os cachorros, né? O que a gente faz com os cachorros? A gente dá só ração para eles. Por exemplo, o cachorro que tem lá na casa da minha mãe, ele come todo dia a mesma ração, da mesmo modelo, da mesma marca. E se der uma outra ração, ele estranha. Hoje não veio a mesma comida. Mas Deus não fez assim com a gente. Deus podia ter feito para nós um só tipo de alimento que tivesse tudo aquilo que é necessário para a nossa subsistência. Então a gente todo dia de manhã ia lá, comia aquele negócio e seguia o dia. Com a baleia é assim. A baleia ela come praticamente só um tipo de alimento, que é camarão. Então, que chique, né? Mas ela só come isso. Agora a gente não. A gente come fruta, legume, verdura, coisas com diferentes sabores, diferentes texturas, diferentes cores. Pensa no pimentão. Goste ou não você de pimentão. Pensa no pimentão.
Pimentão tem verde, amarelo, vermelho. Mas por que Deus fez um troço com 3 tipos de cor? Por que Deus fez um pimentão com 3 tipos de cores? Já pensou? Podia ter feito só o pimentão, a gente já está agradecido. Não, mas Deus ele fez uma variedade de cores. Laranja só tem um tipo? Não. Tem várias. E as coisas que nós criamos com aquilo que Deus nos deu. Por exemplo, Deus deu a farinha. Tem aqui um padeiro aqui na igreja hoje, o Ari. Com a farinha a gente faz o quê? Pão doce, pão salgado, a gente faz um monte de tipo de alimento. Agora, irmãos, quando você vai comer, existe 2 tipos de jeito de comer. Ou você come engolindo, ou você come pensando em como o seu Criador é bom, como Ele é maravilhoso, como Ele é gracioso, como Ele é rico, como Ele é diversificado. Você já parou para pensar nisso? Contemple a Deus enquanto você está comendo. Para pensar no seu trabalho, seja ele qual for. Como Deus é variado. As estruturas de trabalho foram criadas por Deus, não foram criadas pelos homens. Mas Deus fez diferentes vocações para que nós cuidássemos uns dos outros. Então, o que torna algo espiritual é você contemplar o seu Criador. Mas Deus sabe que por causa da queda, nós tendemos a olharmos para nós mesmos, olharmos para dentro de nós mesmos, para aquilo que nós fazemos, para aquilo que nós queremos. E Deus nos chama então a separarmos pelo menos um dia, para contemplarmos o reino dele, e a glória dele, e a majestade dele, e a bondade dele, e a provisão dele para conosco. Amém, queridos? É isso, né? É isso. E veja ali o 3º pontinho do slide. Deus quis dar um dia de descanso e comunhão com a família. Deus quis dar um dia de descanso para você, um dia para você descansar, um dia para você estar junto com a sua família, em comunhão com a sua família. E enquanto nós temos esse dia de comunhão com a família, nós pensamos na comunhão de Deus, na Trindade e na comunhão de Deus com o seu povo, porque a família representa isso. A nossa família terrena, ela nos fala da comunhão que Deus tem com a Trindade e da comunhão que Deus tem com o seu povo. Por isso a base da família. Mas isso aqui é um tema para outro dia. Próximo slide. Então, o repouso espiritual. Sentido espiritual do mandamento. Sentido espiritual do mandamento. É um mandamento rigoroso. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê que Deus ele foi rigoroso com relação a esse mandamento. Vamos ver ali Jeremias, capítulo 17, versículo 21. Aquele relógio ali eu acho que não está funcionando. Está parado e eu estou aqui, irmãos, olha só, 9h45. Eu ia ficar falando até meio-dia aqui. Deus ele foi rigoroso aqui no mandamento. Jeremias, capítulo 17, versículo 21. Quem achar pode ler. Assim diz o Senhor: guardai-vos por amor da vossa alma. Não catequeis cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Então Deus está dizendo, né? Por amor da vossa alma. Então quer dizer o quê? Por causa da tua salvação. Guarda esse dia de descanso. Isaías capítulo 56, versículo 2.
Quem achar pode ler. Bem-aventurado o homem que faz isso, e o filho do homem em isso sutil, que se guarda e profanar o sábado, e guardar a sua mão e comer algum mal. Eu só separei esses 2 versículos, tem outros aí, mas é uma centena de textos. Por quê? Porque o mandamento de guardar o sábado, ou de ter um dia de descanso, ele é considerado o mandamento mais negligenciado de toda a Escritura, o mais desobedecido. Às vezes a gente acha que é o mandamento da idolatria, que também é um mandamento que é afrontado, mas o mandamento que é mais desobedecido é esse aí, da guarda do dia de descanso. Porque a queda nos faz querer todos os dias para nós. E nos faz, mesmo no dia de descanso, as pessoas, quando elas descansam, elas não buscam contemplar o reino de Deus. Normalmente elas fazem o quê? Buscam fazer suas próprias coisas, seus próprios afazeres nesse dia e não contemplam a Deus. Então, por isso, Deus é rigoroso nesse mandamento. Segundo pontinho ali, o abandono desse mandamento leva à degradação e à destruição da religião. Então, imagine, irmãos, que se as pessoas elas não guardarem esse dia, imagine que se as pessoas não buscarem a Deus nesse dia, o que acontece com a religião? Ela esfria, ela vai morrendo, né? Ela vai sendo deturpada. Então veja ali, por exemplo, Êxodo capítulo 31. Êxodo capítulo 31. Êxodo capítulo 31. Versículo 13 em diante. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel, lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fazer alguma obra morrerá, pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrarão por aliança perpétua nas suas gerações. Então Deus aqui dá alguns motivos para guardar o sábado, e ele vai dizendo assim, o primeiro motivo é para que a gente sempre saiba que Deus é Deus. Que se a gente não guardar esse dia, a gente se esquece que Ele é Deus. Veja ali o versículo 13, vai dizer, final do versículo 13, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então, se a gente deixa de vir à igreja, ou se a gente deixa de buscar a Deus, o que acontece? A gente vai esquecendo que Deus é Deus. Então Deus diz assim, santifica esse dia, separa esse dia, um dia santo. Santo significa separado. Então nós separamos esse dia para o culto, para estarmos na presença de Deus. E tem um detalhe importante aqui que eu quero falar. Não existe culto sozinho. Né? Quer dizer, existe culto sozinho, mas o povo de Deus é sempre em comunidade. Então você tem que procurar nesse dia buscar a igreja para estar em comunhão com o povo de Deus. Então Deus também vai dizer aí nesse texto que o domingo é um privilégio, né, o dia de descanso. Eu inverti sábado por domingo. Domingo é um sinal, porque ele nos aponta para Deus e nos fala também que somos de Deus. Domingo é bênção, é um dia para passar na presença de Deus, um dia para renunciarmos o eu e fazermos morrer a nossa carne. Alguém quer falar alguma coisa aqui nesse ponto? Não? Então vamos lá, próximo slide. O exemplo do Criador. Você tem aí na folha
o exemplo do Criador, eu gostaria de ler com você. Deus descansou no 7º dia, nos dando exemplo para segui-lo. O número 7 significa na Bíblia perfeição e perpetuidade. Pois após o 7º dia não foi acrescentado nenhum outro por Deus. Devemos saber que essa perfeição não será alcançada por nós aqui, mas temos a promessa e esperança. Então, o sábado, ele é para nós uma mensagem escatológica. Você tem ali no Data Show. Por que uma mensagem escatológica? Porque ele fala sobre perfeição e perpetuidade. Agora eu digo uma coisa aos irmãos, usando aqui o pensamento de Calvino. Nesse mundo nós vamos atingir a perfeição? Nesse mundo nós somos perpétuos? Não, né? Mas há um dia que Deus tem preparado para nós, o dia da nossa salvação, e nesse dia nós entraremos num descanso eterno com Deus, teremos uma vida perfeita na presença de Deus e seremos eternos, né? Não eternos no sentido de sermos eternos, não temos começo nem fim, mas nós no sentido eterno de vamos viver eternamente com o nosso Deus. Vamos ver ali os textos de Isaías 66 e 1 Coríntios depois. Isaías 66. Versículo 23. O contexto aqui, irmãos, é o contexto da eterna Sião, é o contexto da vida eterna, tá? Alguém poderia ler? Isaías 66, 23. E será que de uma festa da lua nova à outra, e de um sábado ao outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então Deus está dizendo aqui que vai chegar um tempo e um dia estabelecido em que todos os dias ele vai ser adorado em espírito e em verdade, e as pessoas terão ali sempre, estarão sempre na presença de Deus buscando esse descanso. Eu vou ler de novo o versículo. E será que de uma festa de lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então, não é que a adoração ela vai ser no sábado, mas ela vai ser de um sábado a outro. E nós vamos estar sempre ali na presença de Deus, descansando. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 28. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em nós. Então há um tempo determinado por Deus para essa perfeição e perpetuidade. Eu fiz um módulo há 2 semanas atrás, no meu mestrado, sobre novo céu e nova terra. E foi muito interessante as coisas que eu aprendi ali. Quando a gente pensa no novo céu e na nova terra, que é o nosso sábado eterno,
que você pensa sobre o novo céu e a nova terra? As pessoas geralmente imaginam nuvens e anjinhos, né, pulando ali nas nuvens. E a gente imagina também que é um lugar chato, sem graça, monótono. É por isso que as pessoas não têm interesse pelo céu. Mas sempre quando a Bíblia vai falar sobre novo céu e nova terra, Deus está falando de uma criação restaurada. Então, meus irmãos, Deus vai restaurar todas as coisas. E no céu, nós vamos viver, nós vamos trabalhar. Lá vai ter sistemas de governo, segundo as Escrituras, vai ter estruturas e muitas coisas que no momento oportuno vou estar passando aos irmãos. Mas deixa eu dizer uma coisa: quando nós guardamos o nosso domingo, nós temos que pensar nisso, no novo céu e na nova terra, naquilo que Deus tem preparado para nós, de perfeição e perpetuidade, que nós não alcançamos aqui, não alcançaremos aqui, mas nós meditamos nessas coisas que Deus tem preparado para nós na eternidade. Por isso que Calvino diz que é um dia para nós, um dia para Deus trabalhar em nós, é um dia que nós separamos para que Deus trabalhe em nós. É um tema muito rico esse. Próximo slide. O sábado se cumpre em Jesus. O sábado se cumpre em Jesus. E nós vamos ver isso mais detalhadamente na semana que vem, onde nós vamos pegar os textos bíblicos que Jesus debate com os fariseus e com os escribas a respeito do sábado. Mas deixa eu ler com vocês aqui na folha. Não há dúvidas de que o elemento cerimonial deste mandamento foi cumprido com a vinda, vida e obra de Jesus. Jesus, ele é o verdadeiro cumprimento do sábado. No Novo Testamento não temos apenas um dia para a santificação, mas todos os dias. Então, na opinião dos reformadores, no Novo Testamento não é só um dia de descanso, mas todos os dias são dias para nós descansarmos na presença de Deus. Mas continua ainda o princípio, né, de você separar um dia específico. Então, o que Calvino quer dizer aqui? Que o aspecto cerimonial se cumpriu em Jesus. Está errado ali, né? De cumpriu em Jesus. No lugar desse D aí, coloca um C, né? O aspecto cerimonial se cumpriu em Jesus. O que é o aspecto cerimonial? Nós vimos no começo desse ano os aspectos da lei. Civil, moral, religioso e tal. Então, o aspecto da cerimônia, da legalidade, ele se cumpre em Jesus. Vai ficar claro que não é mais necessário você guardar esse dia cerimonialmente para a salvação. Porque muitas pessoas elas pensam assim: eu tenho que guardar o sábado para eu ser salvo. Não. Toda a lei já se cumpriu em Cristo Jesus. Mas o que fica para nós é o princípio. Então veja ali, deveríamos ver todos os dias como sábado no Novo Testamento. Mas por causa da queda devemos separar um dia para ser o nosso sábado hoje. E a igreja, como nós dissemos historicamente, guarda o domingo por causa da ressurreição de Cristo e por causa da prática cristã. Mas veja ali Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 4. Quem achar pode ler. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então Paulo vai falar isso, que o cristão ele recebeu uma nova vida. Qual que é o argumento de Paulo aqui? Que aquele que está vivo está sujeito à lei, mas aquele que morreu não tem mais que cumprir a lei. E Paulo vai dizer o seguinte:
em Cristo nós morremos e nós ressuscitamos. Ou seja, nós morremos para a lei e nós ressuscitamos para uma nova vida. Nós não temos mais que buscar salvação por meio de cumprimento da lei. Inclusive, por cumprimento de lei, ninguém nunca alcançou a salvação. Mesmo Abraão e os profetas foram salvos pela graça. E aí vamos lá para Colossenses. Colossenses capítulo 2. Nós vamos ler, além do versículo que está aí na folha, alguns outros. Colossenses capítulo 2, vamos começar ali pelo versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme tradição dos homens, conforme rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então Paulo está dizendo assim, que ninguém venha a enredar, que ninguém venha pôr um laço em você, com pensamentos ou ensinamentos que não são os de Cristo. Versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então Paulo aqui ele é bem claro, olha gente, ninguém pode apontar o dedo para nós no Novo Testamento e dizer assim, você come porco, hein? Comida e bebida, Paulo fala aqui, ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, nem por causa de luas novas, ou até mesmo sábados. Paulo fala que ninguém pode ser julgado por essas coisas. Por quê? Porque o aspecto cerimonial dessas coisas se cumpriu em Jesus Cristo. O sábado, ele vem no Antigo Testamento como uma maneira didática de Deus ensinar o seu povo. Mas agora, no Novo Testamento, Deus, vamos dizer assim, ele muda a didática. Ele passa a ensinar o seu povo de uma maneira diferente. Conclusões e aplicações. Que lições e aplicações podemos fazer desta lição? Então você pode anotar aí algumas coisas. A primeira é que o cristianismo sempre guardou o domingo como sábado cristão. E os reformadores mantiveram o domingo como dia de descanso. Então, qual foi o principal lema dos reformadores? Os reformadores eles pregavam duas coisas. Eles diziam, volta para a Escritura. Então, nós precisamos voltar para a Escritura, porque a igreja havia se desviado da palavra na época deles. E quando os reformadores eles voltam para a Escritura, o que eles encontram? Eles encontram que o sábado é um dia de descanso e que o nosso dia de descanso hoje é o domingo, estabelecido após a ressurreição de Cristo pelo seu povo. Então, essa é uma lição e aplicação que nós podemos fazer aqui. Ok. Segunda pergunta ali. O que podemos falar sobre Jesus após termos estudado esta lição? Podemos falar que Jesus, a principal coisa que nós podemos falar é que Jesus, ele é o nosso sábado. Isso nós vamos ver de uma maneira mais profunda semana que vem. Ele é o nosso sábado. E o aspecto cerimonial, Cristo já cumpriu para nós. Então, quando nós tentamos cumprir o aspecto cerimonial hoje, é como se nós estivéssemos dizendo que Cristo não foi suficiente, que Ele não fez uma obra completa. Porque Jesus fez a obra completa, Ele fez a obra suficiente, nós não precisamos observar o aspecto cerimonial, nós observamos tão simplesmente o princípio do descanso. Amém, queridos? Alguém quer falar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Eu acho que uma grande conclusão aí, desde o início, é a questão de terminologia. Então, foi
é o dia da semana. O sábado é aquele dia que vai separar para Deus. No calendário, domingo, segunda, terça, quarta, sábado. Então, esse é o dia. Sim. Então, aí agora já pensou a confusão do mundo? Porque ele trabalha, outro não trabalha, ele virava aquela para se comunicar. É que as pessoas, elas são geralmente, ou a maioria das pessoas, elas são acríticas. Ou seja, elas não fazem a crítica. Quando a gente estuda o aspecto histórico, quando Deus, lá em Gênesis, ele criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. A pergunta é, Deus deu algum mandamento ali? Não, Deus não disse nada. A Bíblia apenas diz, Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º dia ele não deu o mandamento, ele só deu o exemplo. Qual foi o exemplo de Deus? Trabalhe 6, descanse 1. Nem tinha calendário, não existia calendário, o exemplo simplesmente foi, trabalhe 6 dias, descanse 1. Mas depois Moisés, quando Moisés vai governar a nação de Israel por meio das leis, e depois nós vamos ver o estudo do levantamento do tabernáculo, aí Deus dá mandamento para Moisés. O mandamento de Deus para Moisés é, Moisés, esse povo aí se esqueceu do meu exemplo, então ordena que eles trabalhem 6 dias e descansem 1. E nesse dia de descanso, eles vão se voltar para mim, vai ser o dia de culto. Então Moisés estabeleceu a lei. Não existia na época de Moisés segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Moisés estabeleceu a lei. Vocês vão trabalhar 6 dias e vão guardar o descanso, porque a palavra sábado significa descanso. E depois do descanso vocês vão voltar a trabalhar novamente. Agora, o dia da semana, historicamente, ele se perdeu, porque houveram tantas guerras, e o povo de Deus sofreu tantas pressões e tantos exílios, que ninguém sabe exatamente qual é o dia de sábado, o dia original de sábado. E as nações, algumas nações guardam calendários diferentes, mas isso é um princípio humano. Se você for numa tribo indígena, onde o evangelho nunca foi pregado, lá está incutido neles, que eles têm que trabalhar 6 dias e descansar 1. Só que eles não se voltam necessariamente para o Deus criador dos céus e da terra, porque eles não têm a revelação que nós chamamos de revelação especial. Ok, meus irmãos? Alguma pergunta mais? Algum pedido de oração? Sim. E quem não gosta de trabalhar, como é que vai fazer isso? Quem não trabalha, não coma. Esse é o mandamento. A preguiça é pecado, aí já é outra coisa. Eu já ouvi muita gente falar, ai, no céu só vai ter aqui, nós não vamos trabalhar. Não me enganar, você vai ter que trabalhar mesmo, né? Vamos fazer aqui uma reflexão. E olha, eu vou querer ser vizinho de trabalhador, hein, meu? Eu não entendi. Eu não entendi. Eu vou querer ser Lá no céu não entra o preguiçoso. Mas pensa o seguinte, irmãos, quando Deus nos fez, quando Deus nos criou, quando Deus criou o mundo, Deus deu para Adão o mandamento do trabalho. Deus deu alguns trabalhos para Adão. Ele tinha que trabalhar a terra, e um dos trabalhos dele era dar nome também aos animais. Mas deixa eu dizer, não pensa que Adão dava nome para o animal assim, ah, que bichinho bonitinho, acho que vou chamar de gato. Adão, ele fazia um estudo científico dos animais. Vou explicar por quê. Porque o nome do animal demonstra o objetivo para o qual Deus fez o animal.
Então Adão, ele observava os animais, e quando ele percebia para que aquele animal foi criado, então ali ele dava um nome para aquele animal. E a Bíblia diz que qual era o dia de culto de Adão? Todo dia. Deus vinha até Adão e falava com ele pela viração do dia. Então qual era o dia que Adão se encontrava com Deus? Todo dia. Todo dia ele trabalhava e todo dia ele cultuava. Os irmãos estão entendendo? Depois da queda, o que aconteceu? A gente só trabalha. Todo o nosso tempo é para o trabalho, a gente não tem tempo para estar com Deus. Foi por isso que Deus teve que dar um mandamento para Moisés. Moisés, ordena esse povo que trabalhe 6 dias e descanse 1. Aí está o princípio da guarda do dia. Depois da queda parece que houve peso sobre o trabalho. Depois da queda parece que houve peso sobre o trabalho, porque Deus amaldiçoou a terra. Deus não amaldiçoou o homem, Deus amaldiçoou a terra. Deus disse: a terra vai produzir cardos e abrolhos, e aí você vai ter que suar para tirar dela o seu sustento. E é por isso que a gente vê o trabalho como uma canseira. Vamos orar, meus irmãos.